Olá, pessoal que acompanha a Banda B. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo do portal Banda B. O papo de hoje é sobre consequências do excesso de trabalho. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho mostrou que trabalhar mais de 55 horas por semana aumenta o risco de doenças cardíacas e de acidentes vasculares cerebrais de AVCs. É isso mesmo, excesso de trabalho é muito ruim para a nossa saúde. Para falar sobre o assunto de trabalhar demais e quais os reflexos disso em tempos de pandemia, eu converso hoje com a psicóloga Janete Knapik, mestre em administração e doutoranda em psicologia. Professora, obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Eu que agradeço, eu acho que esse é um tema muito emergente, é um tema importante, independente da pandemia, é um tema muito importante, e a gente precisa discutir sobre, a gente precisa trabalhar em políticas de saúde pública para intervir na saúde mental das pessoas, porque exige-se isso, é muito importante, acho que essa discussão que é trazida aqui nesse momento, ela é fundamental. Certeza, professora. Até em tempos de pandemia, né, o assunto voltou à tona, esse levantamento até foi divulgado recentemente. Muitas pessoas naturalmente passaram a trabalhar em casa, algumas empresas até abandonaram sedes, né, para deixar alguns colaboradores em casa, o que compensa muito mais, né, dependendo da área em que você atua. Só que muitas dessas pessoas acabaram trabalhando mais em casa porque não tem um horário para desligar efetivamente, né? É verdade. A gente pensar, se a pessoa está em casa, eu vou mandar mensagem, né? Ela deve estar tranquila. É verdade. Como é que a senhora analisa essa questão e como a gente pode analisar esse contexto, né? Uhum. Esse é um pensamento que existia muito frequente, acho que até antes da pandemia, muito mais forte do que agora, porque a gente já viu que não é bem assim, né? Mas o trabalho em casa exige uma série de organização interna da atividade, porque se mistura muito com a nossa vida pessoal, com a nossa vida particular, né? E eu tenho feito algumas pesquisas de saúde mental em trabalhadores, né? Já fiz várias frentes de pesquisas e nós lamentamos que há um aumento dos níveis de ansiedade, de estresse e de depressão, né? E isso é a pesquisa realizada em 2020, nós já estamos em 2021, né? Então tem toda uma carga acumulada. O teletrabalho, o trabalho realizado em casa até era uma tendência, mas pensava-se nisso com um pouquinho mais de efetividade para daqui a uns 10 anos aproximadamente. E a pandemia veio e antecipou sem preparo, sem que tivéssemos um preparo em casa, com tecnologias, com espaço, e um preparo mesmo da organização do trabalho, porque exige uma organização um pouquinho maior. E isso trouxe a consequência, né, várias consequências de agravos, né, de abalos à saúde mental. O próprio estresse, né, a depressão, né, se a gente falar da depressão, a Organização Mundial da Saúde, né, como você trouxe, ela já estava já tinha percebido que em 2020 a depressão era para ser uma das doenças mais incapacitantes no mundo todo e que mais afastariam pessoas do mundo do trabalho. Isso sem a pandemia, né? E veio a pandemia e colocou mais, né, mais fogo, mais lenha nessa fogueira. Então, é uma situação de saúde pública, é um problema que tem que ser discutido nas esferas públicas, né? E também pelas organizações, porque isso interfere na qualidade do trabalho, né? Na qualidade da saúde, na qualidade de vida, né? Então, as empresas precisam se reinventar nesse momento para humanizar um pouco mais os processos e trabalhar questões focadas à prevenção dos agravos à saúde mental. E o teletrabalho ele tem uma carga grande de acúmulo de pressão, e isso interfere na saúde mental. Professora, muito se fala que a gente vive em tempos de pandemia e a gente vive uma outra pandemia que é a da saúde mental, efetivamente. Exatamente. Exatamente. E eu até queria falar um pouquinho sobre isso. O que a senhora tem observado nos pacientes? O que eles mais têm sentido nesse momento? Claro, relacionando também com o excesso de trabalho, pandemia e todo esse contexto maluco que a gente vive.
Eu acho que os principais sintomas são de estresse, né, e ansiedade com um pouquinho mais de frequência, e também alguns casos de depressão, né, de aumento da depressão. A ansiedade, às vezes, ela não é percebida, porque são sensações físicas que a gente sente, então a pessoa às vezes não percebe que são sintomas de ansiedade. A depressão é uma doença grave, ela é incapacitante, ela afasta do trabalho e é um afastamento longo pelo INSS, então tem que ser prevenido isso, tem que ser trabalhado. E a depressão, ela é difícil dizer qual é a causa, ela tem uma causa, são várias causas, então eu me sentiria até irresponsável em dizer qual é o motivo da depressão, né? Por que tem tanta gente com depressão? O fato é que a gente sabe que existe, de todas as faixas etárias, inclusive crianças, né, profissionais, então ela é um agravo, né, uma depressão, um sintoma de saúde mental importante. E o estresse, né, acho que na pandemia o que mais a gente tem percebido aqui são sintomas de estresse. O que é o estresse? O estresse, na verdade, é uma resposta normal, né? Todos nós reagimos a pressões, então o que é o estresse? É esse meu movimento para lidar com as pressões do dia a dia, né? Isso é importante, né? Porque isso traz motivação, é importante. Então, uma carga de estresse na nossa vida, ela é bacana, ela é recomendável. O problema é quando a gente não dá mais conta das pressões, quando começam a vir pressões de vários lados, né? de várias esferas, que a gente não consegue mais responder, e a gente deixa de responder. Aí vem a consciência pesada, porque eu não consegui, a procrastinação, as coisas que têm que ser feitas, aí o estresse ele passa a ser grave, né? Então, o estresse ele tem níveis, né? Então, o primeiro nível a gente chama de estresse, que é um nível normal e saudável, né? Aí ele entra para o de estresse. O de estresse a gente já não dá mais conta, não consegue mais lidar com as pressões do dia a dia. Aí vem ali um nível que se chama de quase exaustão, até chegar à exaustão, que é o burnout, que é a síndrome de burnout. Na exaustão, se a gente pensa no trabalhador, ele já não consegue mais trabalhar, ele já não tem energia. Então, assim, a exaustão, assim, a palavra é isso mesmo, a pessoa está exaurida, não tem energia para mais nada. E isso é grave. Aí, nessa faixa etária já vem um afastamento pelo INSS, tem toda uma reorganização interna das equipes que tem que redistribuir o trabalho, daí a importância de se trabalhar para prevenir, né, que são sintomas sérios, são sintomas graves, né, casos mais graves de síndrome de Burnout pode até levar à ideação suicida. Então, quando a gente fala em teletrabalho, o estresse pode ser até similar ou maior do que no trabalho presencial. Eu acredito, eu tenho algumas pesquisas, assim, tem seu ônus e tem seu bônus, né? Então, o teletrabalho tem algumas facilidades, né? Tem algum bônus, mas também tem seu ônus, né? Aquilo que eu comentei, nós não estávamos preparados para o teletrabalho agora, nos foi imposto, né? Então, as pressões, elas são maiores, né? Então, como lidar com os filhos, como lidar com a rotina, eu estou aqui numa reunião, eu tenho que fazer o almoço para a família, às vezes eu estou numa reunião, eu tenho que disfarçar um gato, um cachorro que fica aqui latindo, aqui na rua, às vezes tem o carro do ovo, e eu estou aqui né, concentrada. Então, mudou a nossa realidade. Então, todas essas preocupações, horário, tem às vezes o pessoal brinca, eu vi algumas memes, eu tenho medo de abrir a geladeira e achar um link de uma reunião ali, achar um espaço. Então, é uma nova rotina, nós não estávamos preparados para isso. Então, são várias pressões em que a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, o que as pesquisas têm mostrado? Que a qualidade do trabalho não diminui no teletrabalho, em casa. Então, as empresas podem confiar nos seus funcionários que eles vão ter uma qualidade semelhante de trabalho no teletrabalho. Mas a exaustão é maior, o cansaço é maior. Até porque, numa reunião presencial, por exemplo, a minha cognição, a minha capacidade de atenção, ela é difusa e é focada. Eu uso vários tipos de atenção. Então, eu estou conversando com você, mas eu consigo prestar atenção nas coisas que acontecem ao meu redor, né? E quando eu estou numa reunião online, numa reunião remota, eu uso mais a atenção focada, que é a atenção concentrada, e essa cansa mais, essa exaure mais a nossa energia. Por isso que uma aula remota ou várias reuniões fazem com que a gente chegue no final do dia com mais cansados do que se fosse no presencial, porque nos é exigido mais, né? É exigido mais da nossa cognição, do nosso esforço, e isso traz um cansaço.
Daí a importância de se criar uma rotina de pausas, uma rotina de exercícios físicos, porque a gente fica mais sentado, então dá uma caminhada. Quantas pessoas engordaram, né? Se a gente fizer um cálculo, já vi alguns artigos que a média que as pessoas engordaram aqui no Brasil é de 6 quilos, né? Porque nós ficamos muito sentados, né? No presencial, a gente vai de uma sala, vai para outra, vai para o cafezinho, toma aqui, e aqui, né, então, reduz o nosso exercício físico, então é importante ter pausas para fazer algum tipo de exercício, uma caminhada, com segurança, né? Caminhar, se puder, num parque, ou mesmo, né, em algum espaço interno, assim, ou fazer algum exercício, né? Tem vários vídeos, no YouTube nós encontramos vários tutoriais, mas assim, praticar o exercício. O exercício físico, ele libera para o nosso corpo o que nós chamamos de neurotransmissores da alegria, que a noradrenalina, mais alguns componentes químicos que interferem na nossa motivação, na nossa energia. Então é importante a prática de exercícios físicos. Vai melhorar a nossa qualidade do sono, né? Então, é importante ter um equilíbrio no dia, né, para que a gente não separe o que é trabalho e o que é a nossa vida pessoal. Então, dá para a gente dizer que o segredo é a organização mesmo. Não tem escapatória. Organização, não tem escapatória. É a organização e a disciplina, né? É separar o que é trabalho, o que não é trabalho. Eu acho que uma dica importante também é ter um cuidado maior com a alimentação, porque a alimentação também existem nutrientes que têm um impacto direto na nossa cognição, no funcionamento cerebral. Então, vitamina D, vitamina B, mais alguns sais minerais, ômega 3, ômega 6, zinco. Então, tudo isso ele tem uma resposta bioquímica direta no cérebro que interfere e que está relacionada à ansiedade, depressão, ao nosso estado mental. Então, quais são os alimentos que têm isso aqui? Uma dica que eu sempre dou, deixa o teu prato bem colorido, né? Deixa o prato bem colorido, frutas, verduras, evitar fritura, evitar comidas muito pesadas, né? Também interfere um pouquinho no processo. E o sono, né? O sono é uma outra dica importante. Durante o sono, nós processamos as informações que nós tivemos durante o dia. E é ali que gera o aprendizado. Então, se eu não tenho um sono reparador, e aqui é difícil, tá? Porque quando eu falo de sono reparador, eu estou falando de 8 horas de sono, né? Que não é comum, né? As pessoas conseguirem todo esse tempo. E durante esse período, o nosso cérebro vai processar as informações que tivemos no nosso dia e vai trazer energia, né, para o dia seguinte. Então, a falta de sono vai dificultar, por exemplo, a fluidez verbal. Vou me atrapalhar naquilo que eu vou falar. A falta de sono vai interferir na minha memória, a falta de sono vai interferir na minha atenção. Então, eu estou mais suscetível se eu falo do trânsito, estou mais suscetível a um acidente de trânsito, em casa, acidentes domésticos. Então, um equilíbrio bacana no teletrabalho para reduzir os agravos da saúde mental, eu diria que é o triplé. Sono, exercício físico e uma boa alimentação. E o autocuidado, né? Que é a gestão de tudo isso. Professor, eu queria te agradecer por essa conversa. Muito obrigado. E eu que agradeço. Eu acho que rendeu muito bem. E se você quiser acompanhar por escrito esse material também que está no YouTube, você pode acessar o Fique Sabendo no portal Banda B. Ali um pouquinho mais para baixo, logo abaixo ali do Fica a Dica. Ali você tem várias informações que nunca vão perder a validade. São dicas valiosas para que você que está em home office não trabalhe demais. Professora, muito obrigado. E esse vídeo também estará anexado ao material escrito. Até a próxima entrevista. Tchau.